Olá e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar em mais uma aula aqui de Ciências Humanas e suas tecnologias voltado para a prova do Ensejo. Então, vamos lá, seja muito bem-vindo e dessa vez para falar de um tema aí que o pessoal gosta bastante. É sim um dos tópicos mais cobrados na sua prova e aqui vale aquele adendo, né? Tanto no fundamental quanto no médio. Então fica muito atento, tá? Àquela playlist que se você está assistindo é sempre a playlist correta. Então seja muito bem-vindo. Hoje, né, a gente vai se aprofundar em alguns temas aí também, vai falar da questão do êxodo. São temas bem legais e bem relevantes para a sua prova. Umas 2, 3 questões aqui eu te garanto que está dentro dessa aula, tá bom? Antes de começar, por gentileza, não esquece aí de dar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, de comentar aqui depois do vídeo, compartilhar, clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Caso queira, torne-se membro do canal. E também você pode, né, ajudar aí enviando, fazendo Pix também, caso você queira, tá bom? Lembrando que o Conquiste Seus Sonhos é o único canal do YouTube que oferece conteúdo completo e gratuito para a sua prova do Ensejo. Então, você quer aí sua aprovação aí no ano de 2023, você está no lugar certo, tá bom? Seja muito bem-vindo. Bom, vamos começar então aqui nossa matéria de hoje falando sobre território. Pessoal, começo sempre com aquela pergunta clássica, né? Padrão. Afinal de contas, o que é um território? Já parou para pensar, né? Ela, na verdade, segundo a prova do Ensejo, ela define como áreas que vão delimitar um território. Então são as fronteiras, tá? As fronteiras, elas marcam esse território. Então toda vez que você encontrar um território, você tem que pensar, bom, qual que é a fronteira? E essa fronteira vai delimitar determinadas áreas. Simples assim, tá bom? Heitor, todo território tem alguma fronteira? Tem alguma fronteira. Agora, muitas vezes a gente pensa numa fronteira, a gente está pensando, né, naquele monte de policial ali, fardado, não deixando entrar e sair, mas não é a única, pessoal. Aquela fronteira onde você tem, né, policiais e tudo mais que impedem a entrada ou a saída de pessoas, que lá é uma fronteira política, digamos assim. Mas, às vezes, nós utilizamos demarcações artificiais ou naturais, tá bom? Não precisa ser necessariamente artificial, pode ser natural. Então, por exemplo, às vezes a gente usa rio, às vezes a gente usa montanha, tá bom? Ou então, né, como eu disse, né, uma fronteira física construída, né, que é obviamente que não vem da natureza, então a gente chama que é artificial, tá? Pode ser um muro, pode ser uma cerca, tá bom? Por exemplo, Estados Unidos, né? Até pouco tempo atrás estava construindo um muro para separar do México. Mesmo já tendo a fronteira artificial, né, construiu mais uma. Então, dependendo aí sempre de regiões, de países, tá? Muitas vezes aí quando há conflitos internos, você tem uma divisão dentro do próprio país por N motivos ao longo da história, né? Você lembra, se você voltar alguns anos no tempo, né, na Alemanha, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né, a gente teve a divisão, né, da própria capital Berlim e também da Alemanha em geral, né, que você teve a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. Você teve vários casos aí pelo mundo, né, onde dentro do território você tem a área da Cisjordânia ali em Israel, né, por uma questão aí cultural de outros povos, enfim, várias situações aí pelo mundo, tá bom? Então lá não é uma demarcação exclusiva. Então só existe fronteira entre países? Não necessariamente, tá bom? Você tem que ter isso em mente na sua cabeça. E aí eu te pergunto, quantos países existem no mundo? Olha que pergunta difícil, não é verdade? Aí, Heitor, é só contar, não é verdade? Mais ou menos. Quer saber? Eu posso te dar vários exemplos. Olha, hoje, se alguém perguntar para você, né, se o senhor Enseja chegar para você e falar quantos países tem no mundo, o que você vai responder para o chefão ali da prova? Você vai falar o seguinte, tem aproximadamente 200, tá? Então, por que você está usando esse número? Primeiro, porque é um número oficial da ONU, tá? Então a gente precisa se apegar a algum dado estatístico. Porque é o seguinte, se a gente for em cada país, o número não vai bater muito. Sabe por quê? Porque às vezes tem países que determinadas regiões são aceitas e outras não, né? Por exemplo, boa parte do mundo não considera, por exemplo, a Palestina ainda como um país. Porque a gente vai ver depois por que define um país, tá bom? São 3 características, mas eu não vou falar ainda. Espera, aguarda, tá? Mas alguns países aceitam, mesmo ainda não tendo um território definido. Por exemplo, Brasil aceita, né? A Palestina é um dos poucos do mundo.
Se você perguntar para 99% do planeta, vai te falar, olha, Ucrânia, a Ucrânia hoje, ela existe? Existe, então tá aqui e tal, apesar de estar em guerra, existe. Só que se você perguntar para o Putin, né, ou perguntar lá para a Rússia, vão falar, não, a Ucrânia nem existe, ele só é um território nosso. Então depende muito do ponto de vista do que a gente está falando. Então a gente tem que escolher, né? Outra coisa, concorda comigo que o mundo muda muito? Por exemplo, se a gente for há 500 anos atrás, o Brasil, na verdade, não era um país, era o quê? Era uma colônia de Portugal. Então, o território que hoje é brasileiro, na verdade, era um território português, não existia essa ideia de nacionalidade. Ou seja, a ideia de país, pessoal, ela muda muito com o tempo. E não vamos esquecer, né? Os países são feitos por seres humanos. Infelizmente, uma das coisas que a gente mais gosta são as guerras, tá? Então, e as guerras, elas causam muitos conflitos. É só você olhar. Se você tiver essa curiosidade, eu até gostaria de trazer isso para vocês, mas infelizmente o Enseja não cobra, então eu não posso falar sobre isso, tá bom? Porque a gente só foca naquilo que cai. Mas se você tiver a curiosidade, quiser estudar aí no Google, pesquisa aí como é que era o mapa do mundo antes da Primeira Guerra e depois da Primeira Guerra Mundial. E faz a mesma coisa com a Segunda, antes da Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. E você vai ver, né, que muitos países foram divididos, outros transformados, outros mudaram de nome, outros se perderam, né? Muitas coisas acontecem, pessoal. Então o mundo geopolítico, que é essa configuração, digamos assim, a gente chama de mundo geopolítico, tá? Ele se modifica muito, 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 tá bom? Aqui é uma ideia aqui, só para você ter uma referência, tá? Bom, Heitor, e o Brasil? Bom, o Brasil, a gente sabe, né? É um dos maiores do mundo, tá? Em termos de território, sim. E se a gente olhar para todos os países da América do Sul, o Brasil ele faz fronteira, ou seja, é encostado ali com quase todos os países que estão ali embaixo, tá bom? Da América do Sul, exceto dois. E adivinha? A prova do Enseja, ela pergunta esses dois. E aí você tem que decorar, tá? Decora. Chile, Equador. Chile, Equador. Chile, Equador, tá bom? Você tem que decorar, não adianta, tá? E claro, se você quiser decorar onde fica cada país na América do Sul, por curiosidade você pode até decorar, tá aqui as bandeirinhas, mas olha, não vai cobrar, tá? Mas cai a exceção. Cai justamente isso. Quais são os dois países que o Brasil não faz fronteira da América do Sul? Chile e Equador, tá bom? Chile aqui, esse mais compridinho aqui embaixo, e o Equador tá lá ali no meio, ali do lado esquerdo, tá vendo que tá ali não encosta? São os únicos dois países que não encostam, tá bom? Então você tem que saber essas duas exceções, não adianta, tá? Mas ó, quantos países tem no mundo? Aproximadamente 200, tá? Que é o que a ONU fala. Bom, falando em países, pessoal, a gente tem que saber a questão da migração. Primeiro vamos trabalhar a definição e depois eu vou te falar aquilo que a prova cai. Beleza? Simples assim. Então você sabe exatamente o que a prova vai pedir? Sei, porque todo ano ela pede certas coisas, tá? Algumas elas variam um ano sim, outro não. E outros elas pedem todo ano. Isso é um tópico que pede todo ano. Então tranquilo, é batata, certeza que vai cair. Então presta atenção. Migração, exatamente como diz a palavra, tá? É simplesmente quando as pessoas saem de uma região e vão para outra. Simples assim, tá bom? Então, quando a gente tem, por exemplo, pessoas de um determinado país, de determinado estado, de determinada cidade, eu falei regiões, né? Então pode ser de qualquer um, tá? A gente está falando de imigração. Brasileiros que vão do Brasil para Portugal, migração, tá? Brasileiros que saem da região de um estado e vão para o outro, migração. Pessoas que saem da zona rural para a zona urbana, migração. Algum tipo de migração. Depois a gente vai ver com mais detalhes isso, mas você tem que saber primeiro essa ideia. Pessoas se deslocando de um local para outro, migração. E pessoal, por várias vezes a prova do Enseja, ela pergunta por que as pessoas migram, tá bom? É uma coisa que o Enseja é apaixonado em perguntar, não sei porquê. Mas olha só, há vários motivos, tá bom? Há vários motivos, mas para o Enseja só existem dois. Bom, a gente faz o quê? Decora esses dois, tá bom? Porque toda alternativa correta da sua prova do Enseja é sempre esses dois. Então vamos lá. Primeiro, para buscar novos trabalhos. Então, você tem que saber isso. Porque as pessoas migram para buscar novo trabalho. Tá? Segundo ponto, para melhores condições de vida.
Tá? E aí abrange, na verdade, tudo, né? Melhores condições de vida para quê? Saúde, educação, moradia, transporte, pode ser qualquer coisa, tá? Então, primeiro, novos trabalhos. Segundo, para buscar melhores condições de vida. Isso você não pode ir para o dia da prova do Enseja sem ter decorado isso. Combinado? Decora, tá bom? Bom, e como eu disse, pode ser dentro do país, tá? Ou pode ser entre países, não tem problema nenhum, tá? Não se limita apenas, vai do país A para o país B, não. Dentro do próprio país pode também acontecer. E aí eu vou para aquela questão que muitas vezes cai. Primeira questão que pode cair é justamente, e vai cair, é justamente o porquê que as pessoas migram, né? Buscar novos trabalhos e para melhor condição de vida. O segundo que vai cair aí na sua prova, ele vai perguntar o seguinte: quando que aconteceu os períodos maiores de migração dentro do Brasil, tá? Não é de outros países para cá, porque a gente sabe, né? Muita gente ao longo do tempo migrou para o Brasil, né? Por exemplo, a gente teve muitos italianos, portugueses, japoneses e assim por diante, que foram, né, japoneses, que foram aí para o Brasil ao longo do tempo, né, em diferentes momentos. Mas ele quer saber, a prova ela não vai perguntar muito isso não. Ela vai perguntar o quê? Dentro do próprio país, feito por brasileiros. Então você tem que pensar no seguinte: entre os anos 50 e 70, muita gente, tá, migrou do Nordeste do Brasil para a região Sudeste. Decora isso. Anos 50 a 70, muita gente veio do Nordeste para o Sudeste. Tá? Na verdade, esse processo durou até os anos 90, mas esse foi o grande boom. E aí, você tem que fazer um paralelo, pessoal, do porquê e como é que funcionava antigamente, né? Ao longo do tempo. Olha só, que dado interessantíssimo, até por curiosidade para você saber. Entre os anos, no ano de 1920, por exemplo, a cada 10 brasileiros, 9 moravam no campo. Quando eu falo campo, eu estou falando de zona rural, tá bom? Então, a cada 10 brasileiros, 9 moravam lá. Representa o quê, pessoal? 90% da população, ou seja, a grande maioria esmagadora em 1920, vivia, sim, no campo, tá? Pessoal, a gente está falando de coisa aí de 100 anos atrás. Olha só que curiosidade, né? Há 100 anos, todo mundo vivia no campo. Quase 90% dos brasileiros. Não é um dado extremamente interessante? Pois é. Se a gente avançar no tempo 40 anos, em 1960, a cada 10 brasileiros, aí 6 que moravam no campo, ou seja, 60%. O que a gente pode dizer? 1960, mais ou menos metade da população. Um pouquinho mais ainda da metade, é verdade, mas aí metade ainda vivia aí no campo, na zona urbana, tá bom? E depois, já nos anos 2000, olha só, a cada 10 brasileiros, apenas 2 moravam no campo. Ou seja, nos anos 2000, só 20%. E aí é o seguinte, pessoal, se não vive no campo, vive aonde, Heitor? Vive nas grandes cidades, ou seja, zona urbana. Ou seja, desde de 100 anos para trás, pessoal, até os dias de hoje, está acontecendo um processo que as pessoas elas saem da zona rural e estão indo para a zona urbana, ou seja, pessoas estão saindo do campo e indo para as grandes cidades, justamente em busca de trabalho para melhores condições de vida. Heitor, esse processo de sair do campo e ir para a cidade, ela tem um nome? Tem sim, tá bom? E esse nome é chamado de êxodo rural, tá bom? Então, êxodo rural nada mais é quando as pessoas saem do campo e vão para a cidade, tá bom? Então, você tem que saber, êxodo rural, esse processo, tá? E claro, ele vai ter consequências, entre elas, gera o processo de urbanização, ou seja, foi tanta gente para as cidades que as cidades precisaram se desenvolver mais, tá? E aí, claro, né, com muita gente passando, como eu disse, lá para os anos 60, 70, você começa a ter um número, né, cada vez mais de pessoas ali na cidade, e esse número foi crescendo cada vez mais. E claro, você pode sempre pensar, não, tem sempre muito espaço, mas não é bem assim, né? Quanto mais pessoas nas zonas urbanas, né, mais caro o processo fica, porque todo espaço ele é limitado.
E pessoal, e é uma questão intrínseca, né? Assim, todo ser humano ao longo do tempo, seja qual for o seu processo histórico, seja qual for a sua região, qual for o seu país, a questão do território ele é sempre muito disputado. Se você olhar as histórias de vários povos, até mesmo a história dos brasileiros em geral, né? De várias civilizações e tudo mais, essa busca por território, por espaço, ela sempre aconteceu e sempre vai acontecer, infelizmente, né? E no Brasil isso não é diferente, né? Você tem inclusive os casos, né, de trabalhadores rurais, dos fazendeiros, você tem a disputa por terra, você tem os movimentos sociais e tudo mais. Então isso muitas vezes também é cobrado na prova e eu já vou falar como que isso acontece. Mas, segundo o Enseja, o motivo principal por essa busca por territórios, ela é feita aí porque representa a base para qualquer sobrevivência. Ou seja, na verdade, ela está dentro do ser humano de querer uma sobrevivência e querer também o desenvolvimento da própria sociedade, tá bom? Então, o território, ele é a base de tudo. Através do território que a gente constrói uma civilização, constrói uma região, constrói desde a nossa casa até mesmo grandes cidades. Então você sempre precisa de território para desenvolver algo ou alguma coisa, tá bom? E aí, pessoal, um trecho bem importante que cai na sua prova é a questão dos movimentos sociais no Brasil. Só que é o seguinte, tem uma diferença, tá? Quando a gente fala de vários movimentos sociais, por exemplo, nas cidades, a principal reivindicação, há várias, tá? Mas a principal é por moradias, justamente, né, pessoal? Porque não tem casa para todo mundo. E enquanto isso, nos campos, é justamente pelo controle das terras, tá? Então, os movimentos sociais, né, onde as pessoas se unem justamente, né, para protestar por direitos e tudo mais, é justamente por isso. E alguns conflitos aí que a sua prova do Enseja traz. O primeiro deles é das comunidades indígenas e trabalhadores rurais de um lado e do outro os proprietários rurais e os garimpeiros e madeireiros, né? Esse é o primeiro conflito, ou seja, né, os indígenas sempre ali de um lado, os trabalhadores que cuidam da própria terra, né? Justamente por quê? Porque para o povo indígena, né, que é dentro de uma visão indígena, a terra, pessoal, ela tem um valor cultural. Então, não é apenas a terra por si só, tá? Ah, quero só a terra ali para cultivar. Não, é justamente porque está ligado aos seus antepassados, à sua história, à sua cultura, tá? Há uma ligação muito forte do indivíduo com a própria terra, tá? Com o povo em geral, com a sociedade dele, com a própria terra. Enquanto você tem do outro lado muitos proprietários, donos rurais e tudo mais, que tem outro pensamento, tá? Segundo o Enseja, atenção, que é o seguinte, voltado a uma visão mais capitalista, tá? O que um proprietário de terra, um proprietário rural, ele vai querer? Geralmente, tá bom? É a exploração da terra, justamente para extrair o máximo de riqueza possível, nem que para isso, né, você tenha que esgotar os recursos naturais de lá. Claro, pessoal, essa visão, na verdade, é um pouquinho ultrapassada, né? E essas generalizações, hoje em dia, a gente sabe que não é bem assim, né? Você tem muita, de um lado ou do outro, né? Um pensamento aí já de sustentabilidade, de preservar, né? Justamente para as gerações futuras. Nem sempre, né? As coisas são tão claras como diz. Mas, para a prova nem seja, é isso. Tá? Então você tem que saber essa visão diferente, tá? O Enseja ele é bem categórico nisso, tá? Não adianta. Para eles, visão indígena que tem valor cultural, tá? E enquanto isso, do outro lado, você tem os proprietários rurais que querem explorar a riqueza porque são capitalistas. É isso, tá? Então você tem que saber essa ideia do Enseja para sua prova e acertar a questão. Simplesmente é isso. E não confunde, os movimentos sociais nas cidades é por moradia, enquanto no campo é a busca por terras. Pessoal, então encerramos por aqui a nossa aula aqui de Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Obrigado por ter assistido, não esqueça aí do like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho. E caso queira, torne-se membro, que ajuda bastante, tá? Na continuidade aqui do projeto. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, muitos cursos, muitos materiais aí gratuitos aí para vocês. Obrigado, a gente se vê na nossa próxima aula. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.